Olá, meu nome é Míria de Amorim e venho trazendo uma boa nova sobre um trabalho muito extenso de 40 anos sobre a medicina, que eu proponho como uma medicina do novo tempo. Venho contar primeiro um pouco da minha história, que medicina é essa, de onde isso veio. Então, a minha história, eu acadêmica da Faculdade de Medicina na UFRJ, tive a sorte, hoje eu digo que foi uma sorte, de apresentar um trabalho no terceiro ano de medicina em Florianópolis, num congresso de estudantes, e chegando lá, eu pela primeira vez fiz o contato com um professor que tinha chegado de Londres, fazendo um mestrado em homeopatia. Fiz o contato nessa aula que foi muito requisitada pelos alunos, né? Ele falando sobre todo o potencial das leis de cura, da homeopatia, de como o campo energético pode se recuperar, e que a medicina tinha uma filosofia, e eu fiquei absolutamente encantada, né, porque havia um nexo, havia uma coerência entre a saúde e a doença, isso tinha uma fonte, isso tinha um porquê. E aí eu tinha muitos problemas de saúde, eu era jovem na época, e falei, bom, vou chegar no Rio de Janeiro e vou experimentar isso e vou ver se isso pode me acrescentar. E para surpresa minha, o primeiro globinho de pulsatila que eu tomei, a minha saúde foi recuperada. E aí eu fiquei no impasse e falei, bom, vou ter que estudar isso. Isso curou meus problemas de saúde, isso tem coerência. Comecei a estudar em paralelo à faculdade, e fui fazendo todo um trabalho de formação com grupos, e me formei, fui trabalhar com homeopatia clássica, e aí todo mundo sabe que eu comecei a ter problemas, né, porque a homeopatia clássica, nessa complexidade que a gente está vivendo hoje, fica difícil da gente ter uma abordagem para todas as pessoas, a gente acerta um, às vezes tem dificuldade com outros, e aí eu comecei a pensar nessa fonte, nesse campo de energia, que o Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia, chamava de energia vital, e que hoje os físicos chamam de biocampo, pensar como estudar esse campo, como descobrir as naturezas que poderiam equilibrá-lo totalmente e poder ter um resultado para todas as pessoas, o mesmo resultado, a partir desse equilíbrio. Esse foi o pensamento inicial, o pressuposto inicial de partida dessa metodologia Biofal, que eu vou contar um pouco para vocês dessa história, e que se propõe então a olhar esse campo vital, que é esse campo eletromagnético que eu vou mostrar agora para vocês aí, né? Esse campo que está em torno de todo ser vivo, não só dos seres humanos, os animais, as flores, tudo que há, né? E esse campo estudado desde a antiguidade, né? Foi o pai da medicina, Hipócrates, estudou, trouxe essa visão da antiga alquimia, ele veio aprimorando isso e trouxe todo o conceito da physis hipocrática, que é esse campo doador de vida, de onde sai toda a nossa criatividade, a nossa saúde, as sincronicidades, os nossos potenciais de inteligência, a nossa ligação com esse campo planetário, esse campo universal, é o campo que faz toda a conexão da vida. Então, a metodologia Biofal foi um caminho, então, muito longo, porque vocês observem que por essa imagem vocês veem essa rede, essa teia da vida, que o Fridtjof Capra fala muito, a teia da vida, essa é a teia, e a gente, como uma pequenina aranha, tivemos que aprender como tecer essa teia nesses 7 elementos dos fatores de auto-organização do biocampo, que é o Biofal. Então, foram 9 anos para chegar aos primeiros 7 elementos, que são os elementos que compõem, e aí mais alguns anos para trabalhar os fluxos na coluna vertebral. Eles formavam
casais, eles tinham que obedecer ritmos, ordens, gênero. Então, esses elementos na natureza, eles têm combinações como verdadeiros casamentos alquímicos. Então, esse trabalho, eu tive que ir lá na antiga alquimia, trabalhar o que os antigos pensavam, o que Hipócrates pensou, que elementos eles trabalhavam, e foi uma grande costura entre a alquimia, a medicina ayurveda, a física quântica, a medicina chinesa. Então, cada uma dessas tradições trazia uma visão sobre esse biocampo, que é uma visão de muita complexidade. E realmente nós fomos caminhando e cada tradição foi acrescentando uma dica, uma proposta, um pedaço da história que a gente foi compondo e depois fomos entrando nesses campos que tem a ver com os sólidos de Platão, com a geometria sagrada, com a árvore da vida de Sefirot. Os primeiros anos eu caminhei sozinha, depois nos últimos 20 anos uma grande equipe veio trabalhando, estudando junto com a clínica médica, com a psiquiatria, e vemos o que essa organização desse campo propõe realmente na nossa saúde. Então, hoje, eu conto que esse campo, quando desorganiza, ele cria uma desconexão do indivíduo. É como se, quando a gente tem problemas de traumas, o indivíduo sofre na pequena infância, na primeira infância, traumas, rupturas, aborrecimentos, desgostos, ele vai ficando aprisionado nesses traumas, nessas mágoas, e o indivíduo não faz o processo de individuação como deve ser feito. Essa é a questão. Então, esse campo que Aristóteles chamava de alma, e hoje a gente chama de biocampo, é o nosso campo de vida, é o nosso campo de consciência. E a criança, quando sofre traumas, ou jovem, ou adulto, coisas muito fortes, ele pode ficar preso ali naquela mágoa há muitos anos, ou num desgosto, eu não quero mais viver porque eu vivi isso. Então, a pessoa fica presa, e aí a doença começa a entrar, por conta desse lugar que o indivíduo parou e o campo fica paralisado, ele não flui mais, porque esse campo ele é vivo. E hoje a ciência fala que esse campo ele deve ser biorregulado. Então, na proposta do médico hoje trabalhando, o médico biofal trabalhando dentro dessa medicina, ele tem um canal aberto com o paciente, porque ele tem que acompanhar a saúde como está, porque se a pessoa sofre um impacto e começa a perder energia, o médico está ali para dar o suporte para que ele possa seguir esse caminho na vida dele, estando conectado com essa energia. E essa conexão vai nos dar o quê? Vai nos dar um sentido de vida, um propósito de vida, porque os físicos colocam hoje muito claramente que esse biocampo inteligente, e aliás ele é muito inteligente, incrivelmente inteligente, ele é dotado de propósito, por isso, quando a pessoa se reequilibra, dá essa sensação, voltei a ser quem eu era, e encontra um sentido na vida, que é o que hoje a grande maioria das pessoas perdeu, o sentido da vida, não tem mais sentido, né? Então a pessoa deprime, porque ela está desconectada, né, dessa sensação de que tem um lugar, tem uma festa no céu, tem um lugar de luz e eu não pertenço mais a isso. Mas as pessoas têm essa memória, né, desse lugar interno na realidade, que é essa nossa Via Láctea interior, essa nossa luz interna, que todo mundo sabe que tem e que em algum momento pode se desconectar dessa energia. Outra propriedade que os físicos falam é a auto-organização, por isso que a gente chamou fatores de auto-organização, porque eles vão trabalhar de forma a trazer de volta o potencial desse campo energético. Então, todo o trabalho ao longo desses 40 anos foi trabalhar e chegar aos 7 elementos, aos 7 fatores de auto-organização e progressivamente ir
compondo com os níveis de complexidade até chegar a esses campos, que vocês estão vendo aí, um campo maior e um menor, que representam, então, a energia yang do campo e a energia yin do campo. Então, todo o tempo a gente trabalha o yin e o yang, todo o tempo as interações energéticas que acontecem nesse campo vital. Quando a gente fala de homeopatia, as pessoas começam a achar que é uma coisa mística, que é uma coisa... Nós estamos falando aqui de ciência, nós estamos falando de campos eletromagnéticos, estamos falando não da bioquímica, que é o que a medicina convencional opera, mas estamos falando da biofísica, que é para onde a medicina deve ir nesse momento. Porque a bioquímica não está dando conta da complexidade que está acontecendo. Por quê? Porque ela está olhando só para o efeito das doenças, controlando o efeito das doenças, quando a questão da doença está na desordem desse campo. Esse campo fica completamente contorcido. A gente vai examinar o paciente, a gente faz testes nos pacientes e vê que as pessoas não têm energia nenhuma em vários centros de energia. Então, esses centros endócrinos, que eles chamam hoje de centros consensuais de consciência, que os antigos chamavam de chakras, são centros, vórtices de energia, vórtices de inteligência, e que quando essa energia apaga, o indivíduo perde potencial, não consegue mais lembrar de nada, fica desanimado, perde a força de vontade, fica ansioso, inseguro, porque perde sua coragem, perde a força do guerreiro. Então é um mundo hoje que está esgotando, né? Os filósofos hoje estão falando que nós estamos vivendo num mundo de esgotamento total, porque é uma energia que não está sendo nutrida, porque nós é que vamos nutrir o mundo. Nós é que criamos o mundo, e se o ser humano está esgotado, ele vai acabar esgotando o mundo. E o mundo esgota o ser humano, e o ser humano esgota o mundo, e esse é o fluxo que está acontecendo e que precisa tomar um outro caminho, um caminho de um ciclo virtuoso e não vicioso. Nós entramos num círculo vicioso nesse momento e precisamos ir para o virtuoso, que é olhar esse campo, nutrir esse campo, aquela coisa de você botar o oxigênio primeiro em você mesmo, né? De você nutrir, se organizar, as sincronicidades começam a entrar, você começa a saber para onde tem que ir, como é que a sua vontade vai ser exercida, alinhada ao seu coração. Essa questão hoje que os físicos falam da coerência interna, tem que ter uma coerência entre o pensamento e a emoção, que é isso que o Biofal faz, ele faz um laser e conecta, e a pessoa, uau, ela enxerga que estava perdida e ela se acha, ela vai para essa fonte de luz que está na coluna vertebral, que eu chamo de Via Láctea interior. Essa é a proposta, para vocês terem uma primeira ideia do que é esse trabalho e do que ele propõe. Aí as pessoas costumam perguntar, mas isso, cura aquilo, cura tal doença, cura a doença autoimune? E eu sempre gosto de explicar, a proposta aqui não é a gente ter um tratamento para essa ou aquela doença. Não é um tratamento para a doença, é um tratamento para a saúde. A gente olha a saúde, recuperar a integridade desse campo eletromagnético e que ele, completamente refeito, ele automaticamente vai reequilibrar o corpo físico, vai reequilibrar os pensamentos, vai reequilibrar nossas ideias, vai abrir nossa criatividade, vai trabalhar os centros de consciência superiores, a nossa sabedoria, a nossa inteligência superior, né? As nossas virtudes que a gente traz das estrelas e que parece que está todo mundo meio apagado, não é? Está todo mundo meio no escuro. Precisamos acender essas luzes, que na realidade são luzes internas, né? Que todo ser sabe que tem. Então, esse é o melhor do Biofal. Aí a enxaqueca vai embora, as doenças autoimunes desaparecem, a pneumonia sai, a criança melhora da amidalite, e aí a criança sai da amidalite e recupera a alegria, e se equilibra, e tem mais atenção na escola, e muda o comportamento, e é isso. Não é a amidalite, não é só a pneumonia, percebem? A coisa tem que ir
mais profunda, tem que vir realmente da fonte do amor que nós somos. E no processo de individuação, a pessoa vai começando a fazer contato com essa verdade que ela é, que é o amor, que é essa energia que nós vamos fazendo um trabalho de subida da consciência na individuação, que seria um caminho natural que a maioria das pessoas hoje não estão mais fazendo. Esse caminho de individuação que vai para os centros superiores até que o indivíduo chegue no quarto centro, que é o cardíaco, e aí ele começa a sentir amor, amor pelo planeta, amor pelos demais, que é dando que se recebe, e sai da coisa do egoísmo, desses centros de sobrevivência, que é tirando do outro que eu tenho, extrativismo, essas manobras, todas essas coisas escusas que estão mais relacionadas a esse nosso modo de sobrevivência e que o indivíduo deve, no seu processo de individuação, na idade certa, ir tomando posições de níveis de inteligência superiores para realmente trazer para o mundo o que ele veio trazer, ter a grande alegria que um indivíduo pode ter, que é estar cumprindo o que ele veio trazer ao mundo. Pode ser uma coisinha, um pedacinho das estrelas, mas ele trouxe o pedacinho dele e ele falou, nossa, é uma alegria, nada paga isso. Outro dia eu estava pensando assim, as pessoas correm às vezes tanto atrás do sucesso. O sucesso sem amor não é nada. Eu tenho 40 anos ouvindo pessoas todos os dias e vejo pessoas com tanto sucesso, tão miseráveis internamente, chegam como miseráveis assim, um vazio absurdo, numa tristeza absurda. Então, o sucesso vazio, sem o amor, sem a consciência que subiu junto, eles têm que estar trabalhando com amor, e aí o sucesso vem, e ele tem mais amor, e o sucesso vem, e é natural, mas o amor tem que estar na base. Esse processo legítimo da consciência tem que estar na base dessa prosperidade, dessa abundância que todo ser humano tem direito. E que eu acredito que o novo tempo vai ser nessa linha, o amor dando a direção dessa prosperidade, nós vamos criar uma nova forma de estar no mundo, na economia, na medicina, em todas as áreas da ciência. Essa comunhão da ciência com a consciência do que é essa fonte que gera todo esse potencial, né, da nossa felicidade verdadeira. Então, esse trabalho traz essa perspectiva desses medicamentos homeopáticos, né, que equilibram todos esses centros e todos esses campos, criando um sinergismo, né, de fluxos energéticos, destravando esses fluxos e trazendo de volta a nossa saúde primordial, aportando uma coisa que eu acho fundamental, que são as sincronicidades, porque quando a gente ativa o campo e ele se harmoniza com o que os antigos chamavam de alma mundi, que é o campo eletromagnético planetário e que vai se harmonizar com o campo galáctico. Então você parece que conversa com as estrelas, e parece que tudo vem certinho, as sincronicidades vão acontecendo, porque ela é dotada de propósito, essa energia, ela é inteligente, ela sabe qual é o teu caminho, exatamente o que você precisa. Muitas vezes os pacientes chegam numa situação tão dramática, eu falo, meu Deus, como essa pessoa vai ter solução? E aí depois eu vejo que ela se organiza e ela encontra saídas tão inteligentes assim, que eu falo, nossa, como esse campo é magnífico, né? A gente poder assistir essa inteligência operando nas nossas vidas. Então, a questão essencial do ser humano é encontrar o sentido de estar nesse mundo, a graça de orientar, então, a sua criatividade na direção desse sentido profundo. Esse sentido que eu estava falando com vocês, né? Que a gente vai fazendo tudo pela vida, mas a gente sabe o sentido profundo, né? Essa força que vem no fundo da alma, desse amor que vai movendo. Porque eu vou dizer, em 40 anos de experiência, trabalhando com essa energia e as pessoas, eu afirmo que todo mundo tem
um grande amor dentro de si. Eu já tratei pessoas com uma crueldade absurda, com quadros, e você vai curando a pessoa e vem um amor, e aquela pessoa transforma, e aquela pessoa muda mundos, e ela vai para o social, e ela enxerga. Então, na realidade, nós não temos pessoas mais no mundo cruéis, a gente tem pessoas doentes. Muita gente que está atrás das cadeias deviam estar em verdadeiros hospitais de recuperação de energia, porque são pessoas, às vezes, que têm um grande amor e foram travadas numa crueldade tão grande, ficam respondendo ao mundo de uma forma equivocada. Então, a medicina precisa se apropriar desse drama, né? E começarmos realmente a procurar esse amor e a trabalhar esse amor dentro de cada ser. Então agora eu vou passar para vocês um videozinho muito especial que a gente fez, que vai dar uma ideia bem legal do trabalho. Sabia que dentro de cada ser vivo há uma fonte de energia que, quando está ativada, é capaz de restabelecer sua saúde de forma integral? A metodologia Biofal trabalha no acionamento desta fonte de energia. Através de informações eletromagnéticas, a Biofal ativa os 7 principais centros de energia do nosso corpo. A partir daí, cria um campo protetor ao nosso redor, funcionando como uma florestinha que nos nutre e nos protege. Nosso corpo deixa de produzir esta energia organizadora por diversos motivos, que vão desde traumas, estresse, até uma má alimentação. Portanto, a Biofal funciona como uma chave para reativar esta usina eletromagnética que há dentro de cada um de nós. Esta metodologia é indicada para aqueles que buscam tratamento de doenças crônicas e agudas de forma mais natural e integral, e também para aqueles que querem melhorar seu equilíbrio emocional, aqueles que querem aumentar o foco e a concentração, melhorar o humor e ânimo, melhorar a defesa do organismo. Muitas pessoas têm a sensação que estão desconectadas da vida, e isto acontece porque estão como galhos à margem do rio. Enquanto a água do rio continua a fluir, aquele indivíduo, por algum desgosto, trauma ou descontentamento, está agarrado ali às margens. Não consegue se soltar para aproveitar as maravilhas desta jornada, que é a vida. A Biofal, ao reconectar este sujeito com seu potencial de cura, faz com que ele veja situações de absurdo que está vivendo e tenha força para mudar sua história de vida. E a partir daí, este indivíduo se senta no lugar de gestor da sua própria vida. Além de retomar sua saúde em todos os aspectos, fica mais centrado para tomar decisões importantes com mais sabedoria e amor. Na sequência, eu trouxe um slide que eu uso muito antigo no trabalho, que é o de um iceberg, que mostra muito exatamente onde a gente trabalha. Então, você tem a medicina convencional, clássica, que trabalha muito sintomas, trabalha muito a manifestação, o que está aflorando desse fundo, desse campo, que a gente chama de padrões emergentes, né, desse biocampo. Então, você tem esse nível, você tem as medicinas energéticas que vão trabalhando pensamentos, as emoções, as terapias, procuram fazer a leitura do que está nesse campo profundo e ajudar as pessoas a compreender e a modificar. E você tem a medicina Biofal, que trabalha exatamente, diretamente nessa profundidade, na proposta de organizar o campo desde essa essência, trazendo, mudando o indivíduo de lugar. Porque a questão que eu aprendi, que eu observei na clínica, é que a questão não é o que a pessoa é. Ah, a pessoa é assim, aquela pessoa muito preguiçosa, aquela pessoa muito malvada. A questão é aonde essa pessoa está presa nesse campo. Então não é o que, é onde. Onde eu fiquei mal parado. Isso nos dá um alívio muito grande, porque muita gente está taxada com diagnósticos muito graves e muito severos, como se fosse para sempre o seu diagnóstico é esse. Ainda bota o diagnóstico e deixa a pessoa presa ali. Na realidade, você tem que entender que você recebeu um diagnóstico
mas você é daquele lugar onde você está. Se você mudar de lugar, o diagnóstico fica lá e você, ó, saiu. É assim que as pessoas se curam. Mas, nesse sentido, você precisa ter o campo informado, corretamente informado, para as energias te liberarem daquele lugar e você começar o fluxo da vida, voltar para o rio da vida e sair. E aí a doença não te acha mais, porque ela está num nível, nesse modo de sobrevivência, em níveis mais primários de energia. E você subiu, então ela não te acha mais. E aí o teu corpo vai se realinhando, porque aquele programa não funciona mais. Não há mais o link, porque você não está mais ali. E é você que dá energia para que a doença se mantenha ali. Percebem? Então, se você se desconectou e subiu e está agora tratando de amar, tratando de resolver, tratando de trazer o que você veio fazer no mundo, a doença é uma bola que esvazia, que não é mais nutrida. Então, é uma linguagem muito energética, mas para vocês começarem a perceber como isso funciona, né? Como a gente trabalha assim. Diferenciais da metodologia Biofal. Então, a gente, na metodologia, busca compreender de onde surge o que entendemos como doença, recupera-se a noção, então, do sujeito como gestor da sua própria história e não como vítima de um mundo externo. Então, isso é fundamental a gente compreender. E se você vai para o lugar de equilíbrio e solta daquele lugar mórbido, você começa a sentir que você é o dono da história e que você ficou preso por uma coisa que estava ali te acorrentando. Então você começa a entender que você está dentro de um jogo vivo, o jogo é seu e que você tem que tratar de passar a fluir. E quando vier a próxima mágoa, você já ficar mais atento para não ficar preso e você começar a gerenciar essa complexidade que chega, esses embates do mundo, sem se deixar abater, avançando como um gestor da sua vida e, portanto, da sua saúde. Então, é lindo porque a gente vai vendo as histórias que as pessoas vão vivendo durante a vida e como elas vão se fortalecendo. Elas vivem, às vezes, depois coisas fortes, mas elas sabem ter uma inteligência para passar por aquilo, ter uma sabedoria para passar por aquilo, ter amor para passar por aquilo. Se não tiver amor, a gente tem que trabalhar para o amor estar sempre no caldo do que a gente está vivendo. Sempre no caldo. E aí tudo flui, né? Então, esse olhar integral da saúde, que não é uma questão da gente tratar uma doença, por isso, na metodologia Biofal, a gente tem médicos de todas as especialidades, pediatras, clínicos, psiquiatras, todas as especialidades médicas encontram um respaldo, só que ele não vai mais tratar como endocrinologista só a tireoide da paciente. Se ele entrar como médico Biofal, ele vai tratar a tireoide da paciente e tudo que a paciente tem, né? Porque ela passa, a energia vai recuperar tudo que a pessoa tenha na área cardiológica, na área neurológica, na área emocional, né? O Biofal, o médico, é então o gestor do processo de cura dos seus pacientes, esse canal aberto que é muito importante do médico estar acompanhando para fazer essa biorregulação do campo. E a medicina é vista pela Biofal como uma arte, então, com o potencial de ampliar a consciência humana, entendendo que essa conexão interna do ser promove saúde e auto-organização. Então, a medicina é uma arte, né, de trazer basicamente o indivíduo para esse lugar, esse centro de consciência e de amor que ele é. A gente trabalha como uma medicina, né? Ela é exclusiva para médicos e médicos veterinários, porque a gente lida com doenças muito graves, então só um médico tem como mexer e trabalhar com essa metodologia, porque ele tem que dar conta de infecções, de quadros agudos, e isso tem que ter um médico que saiba como manejar e para onde o paciente está caminhando, exames clínicos, exames laboratoriais e tudo que a medicina precisa. O marco que eu dou para esse trabalho é 1984, foram 9 anos para encontrar os 9 medicamentos,
e hoje nós temos em torno de 20 mil pacientes em tratamento atualmente. Estamos trabalhando em 17 estados brasileiros e mais de 350 médicos já estão formados e trabalhando com a metodologia BioFAO. Esse é um dado bem interessante de mostrar. Então, fazendo uma linha do tempo, nós temos a descoberta dos fatores em 1989, quando os 7 medicamentos foram demarcados, definidos e os fluxos foram organizados. Em 1995, a primeira patente do trabalho. Eu lancei um livro em 2000, A Sincronicidade para a Cura. 2005, início das pesquisas básicas que foram realizadas na Faculdade de Medicina de Marília pela doutora Aide Moreira, uma grande pesquisadora, ficou em torno de 5 anos trabalhando doenças de toda classe, me dando um suporte para o trabalho de mestrado que foi realizado na UFRJ com essa metodologia. Então, eles exigiram a pesquisa básica e a gente desenvolveu vários projetos que vocês podem encontrar no site do Instituto. Fundação do Instituto BioFAO em 2007 para formação dos médicos, capacitação de tudo que era necessário para esse trabalho acontecer e também para os nossos projetos sociais, que vocês vão ver que é um braço forte do trabalho, é uma alma desse amor que os médicos vão desenvolvendo pela humanidade, pela consciência coletiva. Em 2017, os registros na Anvisa do Arqueus, que é o BioFAO registrado, hoje esse medicamento sai normalmente pela Anvisa. Em 2018, foram lançados mais 2 livros, A Medicina de um Novo Tempo, de minha autoria, e o BioFAO na Agricultura, que foi um trabalho realizado pela doutora Marli Hanau na Faculdade Federal de Uberlândia. E é um trabalho lindo, ela fez um trabalho de 4 anos com a agricultura e mostrou toda a rigidez científica, como o BioFAO atua nas plantas e na defesa contra pragas e o que eu vou mostrar para vocês um pouco à frente. E depois, em 2020, o registro da nossa segunda patente, que saiu exatamente no ano passado. Então, o que nós fazemos no Instituto BioFAO, né? Então, temos um curso de formação para médicos e médicos veterinários. Nós damos uma formação continuada nesses profissionais que estão sempre reciclando, temos jornadas científicas, congressos, a gente tem uma vida muito rica. Temos os projetos sociais, que é um lado maravilhoso do trabalho, projetos em várias cidades brasileiras. Eu tenho um projeto na UFRJ, que eu trago há 14 anos com intoxicados crônicos de solventes e agrotóxicos. Tenho um projeto no Matutu, que é um distrito de Aiuruoca, na Mantiqueira, em Minas Gerais, que eu trabalho há 14 anos. E os últimos 5 anos eu subo com uma equipe de 15 médicos, alguns veterinários, e a gente faz todo um trabalho, e normalmente a gente atende 120 pessoas por dia. Então, o Instituto trabalha pesquisas, publicações, que é um braço importante do trabalho, acolhe todos os trabalhos do BioFAO na agricultura, que estão sendo realizados em vários pontos, criação de conteúdo para a expansão do BioFAO, a gestão e o atendimento dos médicos e veterinários associados e atendimento a pacientes com dúvidas diversas que buscam o Instituto como referencial e apoio desse trabalho. Então, tem muitos depoimentos, eu vou deixar aqui com vocês alguns depoimentos interessantes. E falar um pouco do projeto social. Então, os nossos projetos sociais, a face social de uma arte de curar, que reconhecemos como preciosa, mas que não se encontra acessível à população brasileira. Então, diante desse sofrimento todo que a gente tem vivenciado, a gente poder estar entrando em algumas comunidades e ajudando é muito prazeroso para o médico também recuperar, né, essa nossa missão de realmente ajudar as populações, de estar trabalhando nos projetos sociais, né, muito lindo. O desejo de poder compartilhar uma boa medicina com pessoas e comunidades que sofrem ao nosso redor, e os projetos são espaços também de formação e atuação coletiva dos médicos.
Então, quando eu subo, por exemplo, o projeto do Matutu, que eu subo com 15 médicos, eu levo sempre um grupo de médicos antigos, com muita experiência, e um grupo de médicos recém-formados. E aí, as salas de atendimento, você tem 3, 4 profissionais atendendo os pacientes, discutindo os casos, olhando, examinando. É muito lindo esse atendimento, que todo mundo aprende, os pacientes se sentem hiper acolhidos. É uma coisa bem diferente, bem linda, assim, a forma de aprender, que um vai dando a experiência. Então, na sala você tem um endocrinologista, um pediatra, um clínico, um pneumologista, e aí entra um paciente, eles discutem os casos, é muito bonito e se aprende muita medicina. Então, nós temos projetos no Matutu, no Capivari, temos o projeto do Fundão, temos os projetos no Instituto, que nós temos consultórios médicos, onde médicos voluntários estão aqui todas as semanas atendendo pessoas que recebem sempre nesses projetos a medicação gratuita fornecida pelo Instituto Biofal. Temos um projeto no Mato Grosso, em Volta Redonda, em Joinville, na UFBA, da Bahia, projeto lindo, com umas doenças bem graves por lá, e uns projetos também em Teresópolis. Nesse momento nós estamos com esse espaço de projetos sociais em vários pontos do país. Aí vocês têm as fotos dos projetos aqui no nosso instituto, as pessoas recebendo a medicação, as médicas. E aí vocês têm o projeto do Matutu, que começou em 2007, né? Então, aí são os grupos que subiram em 2018, em vários meses de 2019, e depois, infelizmente, a pandemia, nós tivemos que suspender, porque os médicos vêm de grandes capitais, a maioria de grandes capitais, e o povo ficou com medo da gente estar fazendo e juntar pessoas, então se tornou inviável. Então, eu tenho sempre uma pessoa lá, que é a líder da comunidade, que fica com os medicamentos. Então, eu tenho dado assistência às pessoas que precisam, fazem quadros agudos, ou adoecem, ou têm problemas emocionais. Eu vou daqui, a medicação já está lá, e aí eu vou medicando, e os médicos também vão dando assistência a essa comunidade inteira, enquanto a pandemia não acaba. Então, aí vocês têm a foto, primeiro os médicos lá aproveitando a beira do rio, porque tem muita cachoeira, o lugar é muito lindo, é uma cura também para os médicos essa vivência. Eles trazem lá os seus burriquinhos, seus cavalos, seus cachorrinhos e gatos, o povo sendo trabalhado, fazendo desenhos no gramado. É muito linda essa convivência humana que a gente tem ali, as pessoas enriquecendo. Esse é um projeto que a gente desenvolveu com a FAS, que é uma aliança que foi criada na Amazônia em prol do Covid, com várias instituições que se uniram. Então foi feita uma campanha que arrecadou R$25 mil para ajudar na medicação, e tivemos equipes lá em algumas cidades ribeirinhas, trabalhando, índios que chegavam nessa comunidade, pessoas que vivem nessa comunidade com Covid, e tivemos uma atuação muito presente. Vocês observem aí a turma que trabalhou, inclusive no barco, nos rios na Amazônia, né? E aí os pajés, o pessoal que foi atendido, foi um trabalho muito intenso naquela primeira onda da Covid-19. Esse é um documentário que foi produzido com o trabalho da UFRJ, então recomendo que vocês assistam, porque traz realmente o testemunho. Esses pacientes intoxicados crônicos por solventes e agrotóxicos são pacientes muito graves, são considerados incuráveis, eles são poliqueixosos, com queixas desde o aspecto mental, emocional e físico de muita gravidade. Então, principalmente os pacientes intoxicados por solventes das indústrias, tolueno, benzeno, são pessoas com distúrbios seríssimos de comportamento, eles chegam sem famílias, porque as famílias não comportam mais estar com esses pacientes, então é dramático.
E aí, esses 14 anos, desde o primeiro ano, eles foram se reconciliando, se curando, e vocês vão assistir nesse documentário o testemunho de cada um, de como foi essa vivência, a intoxicação e toda a recuperação da saúde que foi realizada nesse ambulatório de toxicologia clínica no hospital da UFRJ. Na agricultura, a gente tem uma história. Então, quando eu fui realizar o meu mestrado, entre 2003 e 2007, a gente fez esse programa aí do mestrado, eu pedi a orientação que eu pudesse fazer um trabalho com a saúde dos agrônomos na região serrana do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, iniciar um projeto com agricultura na região serrana, que é considerado o Triângulo da Morte, onde tem mais pessoas intoxicadas graves por agrotóxico. Então, eu encontrei um agricultor que se dispôs, que tinha uma terra favorável, que não tinha nunca recebido agrotóxico. Então, nós começamos os canteiros experimentais com Biofal e foi uma experiência incrível. Fizemos um documentário, foram especialistas da Universidade Rural ver os nossos resultados lá, e é realmente incrível a diferença do equilíbrio que acontece na cultura. Não é um remédio que mata, mas é um remédio que equilibra. Você acha um pulgãozinho ali, uma joaninha ali, mas o mal não prolifera. Então, as coisas se mantêm dentro do ritmo, né, de um equilíbrio, que é o que se propõe. Eu me lembro que essa pesquisadora falou: se eu chegar lá e não encontrar nenhum inseto, seu projeto não vai passar. E ela chegou lá e estavam todos os insetozinhos, cada um no seu lugar, como ela esperava que estivesse. Então, bem interessante. Então, em 2007, inicia o projeto na região serrana, exatamente na agricultura. Início dos experimentos nas vinhas de Caxias do Sul, que foi em 2010, que nós fizemos um grande trabalho lá no Sul. Depois, o início em 2012 de experimentos nas vinhas de Portugal, em Utah, que fica na região do Douro. Lançamento do livro do Biofal em 2017, com as plantas, né, que é o Biofal na agricultura, e o início dos experimentos com as abelhas agora em 2020, pela Universidade Rural no Rio de Janeiro, que é um experimento muito interessante. Eu sou apaixonada por esse experimento, porque ele conta muito da história da humanidade. Então, as abelhas, a gente não sabe por quê, elas acolhem o besouro entra na colmeia e as abelhas perderam a capacidade de identificar que ele é um inimigo. Acolhem o inimigo, alimentam o inimigo e ele depois mata as abelhas, devora o mel. Que é um pouco a nossa realidade, né? Existe uma energia estranha que entra e vai tomando conta e a gente vai alimentando essa energia. Isso é uma coisa realmente para a gente pensar, porque as abelhas estão retratando um padrão que está acontecendo em toda a humanidade, né? Então, quando a gente medica a colmeia com Biofal, as abelhas recuperam uma consciência de que aquele cara não é legal e que ele não faz parte daquela colmeia. E elas começam a se defender e botam o besouro para fora. É interessante essa recuperação da memória, que isso acontece no processo de cura. A gente lembrar de quem a gente é. E identificar onde estão as energias perversas na nossa vida e aprender a lidar com essas energias. Como eu vou sair dessa confusão? Como eu vou botar o besouro para fora da minha colmeia? Porque todo mundo já teve contato com o seu besouro na vida, né? É essa energia que entra, essa representação dessas forças sombrias, né? E que nós temos que dar conta, trabalhar como as abelhas de limpar essa colmeia e trazer o mel da vida de volta, né? Então, as abelhas, vocês sabem, né, que se as abelhas não resistirem, a humanidade vai acabar. Elas retratam a nossa realidade. Elas são um espelho muito precioso, né? Então, eu tenho um olhar muito carinhoso nesse projeto, assim, da gente realmente mostrar um caminho através desse projeto, né? A doutora Marli Hanau, nesse livro que ela publicou sobre agricultura na Universidade Federal de Uberlândia, ela fala
da dinâmica da auto-organização, assim, vai repelir as pragas, vai proteger contra as doenças, aumentando a imunidade, que é a questão que a gente hoje está falando, né? Que a gente vê nas plantas também. Se você melhora o campo, você melhora a imunidade, você tem mais condições de brigar, não só com vírus esse ou vírus aquele, mas com todos os vírus, porque não para, né? Não para a questão da dengue, da chikungunya, da zika, do covid, isso não vai parar nunca mais. Nós temos que trabalhar o campo para que harmonize isso tudo, né? Harmonize as coisas, o mesmo que aconteceu na lavoura, em que você às vezes vê numa lavoura doentia um pulgão tomar conta de tudo em horas. Por que o pulgão, quando tem um equilíbrio de energia, ele fica com a família dele lá e não aparece mais nenhum? O que segura aquilo? O que equilibra aquilo? A mesma coisa tem que acontecer com os vírus, com as doenças. Ela não pode perder o controle, porque o que a gente está vendo é que está havendo uma perda de controle. Então, tudo tem que coexistir. Tem sempre uma doencinha, uma coisinha, mas cada um no seu lugar. Então, a gente tem que cuidar do campo para não que aconteça o que a gente vê acontecer na lavoura. Além disso, ela observou que o biofal atrai inimigos naturais, né, que são os que vão criar todo o equilíbrio, e atrai os polinizadores, então aumentando a qualidade, a vitalidade e a saúde desses vegetais, desses frutos, né, dessas flores, do que você possa estar cultivando. A gente vê que os frutos ficam maiores, mais gostosos, mais coloridos, né, e há esse equilíbrio, então, importante que a gente está colocando. Do ponto de vista ambiental, a doutora Marli Hanau colocou essa mensagem escrita por ela, do que ela observou na lavoura, né, nos estudos de controle que ela fez, bem rígidos. Ela escreve: do ponto de vista ambiental e humano, a metodologia biofal pode ser o gatilho para a reorganização do complexo constituído pela Terra e todos que nela habitam, com a retomada das defesas naturais e do equilíbrio entre as espécies. Então, essa é uma observação da cientista que trabalhou 4 anos e alguns meses com a metodologia biofal. Outra vertente que eu queria mostrar para vocês são as pesquisas básicas. A pesquisadora foi a doutora Aide Maria Moreira, com vasto currículo em pesquisas básicas na Faculdade de Medicina de Marília. E ela, então, publicou uma pesquisa no Jornal de Câncer Europeu sobre o tumor de Ehrlich, que é um tumor que eles fazem estudos com esse tumor em ratos, e nunca nenhum quimioterápico conseguiu reverter nada com tumor de Ehrlich. Nunca. Não tem registro. É um dos tumores mais rebeldes, né? Então, ela fez um trabalho que foi publicado também na Revista Brasileira de Medicina da Família e da Comunidade, mostrando, observem na linha de cima, a patinha do animal onde foi inoculado o tumor, você tem o crescimento do tumor do grupo que não tomou, do animal que não tomou o biofal, e você vê uma evolução progressiva do tumor. A pata fica imensa, né? Esse animal em poucos dias vai a óbito. A segunda fila, você tem o animal que recebeu o biofal. Então você tem o crescimento do tumor até a 5ª semana, e depois você vê o decréscimo do tumor, né? E o animal se cura desse tumor. Então, nós fizemos esse experimento várias vezes com resultados, apresentamos em vários congressos, mas não despertou muita curiosidade. A gente tem um problema muito forte com a questão do remédio homeopático. As pessoas têm muito preconceito ainda com o remédio homeopático. É uma coisa que a pessoa não consegue associar que esse medicamento, na realidade, é uma informação eletromagnética que foi descoberta há 250 anos por Samuel Hahnemann. Então as pessoas tomam isso como uma coisa antiga, uma coisa mística, uma coisa... E a gente está falando agora em cima
de trabalhos científicos, para vocês verem como essa energia atua, e atua fortemente, né, nesses quadros. Tivemos, assim, uma publicação sobre a reversão de intoxicação experimental por praguicidas, organofosforados em ratos com medicamentos homeopáticos. Nós trabalhamos envenenamento dos animais com agrotóxicos de toda forma. Tivemos essa publicação que também foi publicados em vários congressos, inclusive um congresso homeopático britânico em 2005. Tivemos esse trabalho, que a professora Aide Moreira trabalhou com o Trypanosoma cruzi, da doença de Chagas, e vocês observem no primeiro quadrado apresentado, vocês observem que os animais, todos foram a óbito, todos, e a contaminação do vírus foi muito maior. Vocês veem lá que tem 112 mil, 125 mil, a reprodução foi muito alta dessa cepa, né? Enquanto que no segundo quadrado, que os animais foram medicados com Biofal, só 2 foram a óbito, e vocês observem que a contaminação foi muito menor. Eles foram só a 1.492 e o outro a 2.386. Então, algo segurou essa contaminação. E os outros 4 negativaram. A gente também apresentou isso em vários congressos, né? E nessa doença de Chagas, vocês observem, esse primeiro trabalho é no músculo esquelético. Vocês observem o ninho que tem ali e a fragmentação de toda a musculatura. Vocês observem como o músculo esquelético ficou todo solto, partido. Isso é o que acontece na doença de Chagas. Enquanto que no segundo, medicado com Biofal, você tem as fibras perfeitas, não tem formação de ninho, então há uma preservação dessa musculatura esquelética. E também no músculo cardíaco, que é o segundo quadrado, o segundo slide, você tem também o primeiro, que é do grupo que não tomou o Biofal, o músculo completamente afetado, e o controle, que é o controle, e o tratado, o músculo cardíaco completamente preservado. Isso também a gente publicou em vários congressos. O último que eu vou mostrar para vocês é um trabalho muito interessante que a gente realizou com intoxicação por chumbo. Vocês sabem que chumbo, todas as intoxicações, o mundo hoje está todo intoxicado por agrotóxicos, chumbo, por tudo, mas algumas cidades, por exemplo, no Brasil, estão completamente contaminadas por chumbo, né? Por problemas ambientais sérios que aconteceram nessas cidades. E a gente apresentou esse trabalho, e vocês sabem que a contaminação crônica, o chumbo no osso, ele leva 27 anos para ser eliminado dos ossos, né? As publicações todas confirmam isso. Então a gente envenenou os animais com chumbo, e se vocês observarem aqui no primeiro quadrado, foi observado fígado, cérebro, sangue, fêmur e rim. Então observem como a intoxicação foi cedendo. Então, intoxicados ali, 6, 38, 170, o fêmur pegou muita concentração de chumbo, que vai muito para o osso, e o rim também, 47. Então, os demais foram cedendo, o fígado, cérebro, sangue praticamente zerou no final de uns dias, mas o fêmur ficou com uma intoxicação alta. Então, ela seguiu o experimento, mantendo com 30 dias, 60 dias e 140 dias. Observem que você tem, no segundo quadradinho, os 170 dos animais não tratados se mantiveram com 170 nos ossos todo o tempo do experimento. E os tratados foram cedendo completamente, com 30CH de 130 para 32 para 14, com a dinamização, com a potência de 6CH para 149, 62 e 13. Então, com as diferentes doses cederam, sendo que a 30CH foi mais efetiva. Então, a gente consegue reverter o chumbo do osso em 140 dias, quando é sabido que isso levaria 27 anos. Então, a gente coloca aqui, né, essas possibilidades no sentido de abrir pesquisas realmente
campos de pesquisa para se observar o potencial realmente desse campo eletromagnético na nossa vida, na nossa saúde, nas possibilidades de realmente uma medicina que possa integrar não só esse lado dessa conexão com a nossa consciência e a nossa espiritualidade, como o nosso potencial de estar no mundo de forma abundante, próspera, firme, feliz, mas também uma conexão com todo esse lado científico, com toda essa abordagem e essa coerência que a gente vai observando nas pesquisas básicas, nas pesquisas clínicas e na nossa vivência na nossa clínica médica. Todo dia está recebendo e sempre uma abordagem nova, esse mundo que não para, né? As complexidades vão mudando, a gente não sabe a cada dia o que vai entrando de novo. E eu tenho dito assim, a minha percepção é que a complexidade no mundo parece que está avançando em progressão geométrica. E a medicina oficial está trabalhando em progressão aritmética. Ela está lenta e ela não está dando conta da velocidade, da inteligência que o outro lado está mostrando ter. Porque ela não está trabalhando a informação, que é o campo inteligente, que é o campo veloz, que é a biofísica. Então, aqui é um pedido, um alerta de que a medicina tem que ir para a informação eletromagnética. Ela tem que ir para a biofísica. Todas as ciências já foram para a informação. A medicina não foi para a informação. Ela está lá nas ressonâncias magnéticas, de alguma forma ela foi, mas na clínica, na atuação com o paciente, ela não foi. E precisa ir, porque o cenário que a gente está assistindo hoje é de uma complexidade que a gente vai precisar de mais velocidade, de mais harmonia, de não lutar contra uma coisa, mas de harmonizar, bem como a história que eu contei para vocês da lavoura. Tem que estar lá o Pulgãozinho, a Joaninha, tem que estar todo mundo, cada um em seu lugar. A humanidade vai viver a sua plenitude quando cada ser humano, cada animal, cada flor, cada expressão dessa vida estiver, cada um em seu lugar. Essa é a mágica do jogo. E essa é a mágica que eu acredito que a medicina tem potencial e tem a missão de fazer acontecer. Convidar vocês para um curso que vai acontecer agora no dia 11 de maio, que foi uma ideia de muitas pessoas me pedindo para entender mais desse paradigma, entender dessas histórias, desses 40 anos, desses chakras, desses sólidos de Platão, dessa geometria sagrada, de todos os centros de consciência, de como a gente adoece, de como a gente recupera a saúde, por que eu adoeço, onde que foi, como eu me perdi, desses caminhos internos. Então eu resolvi fazer um curso que eu chamo de Via Láctea, porque eu trabalho muito essa Via Láctea interior, que é essa nossa coluna vertebral, quando se realinha. E aí eu vou contando histórias e trabalhando então o despertar dessa jornada interior, que não é um trabalho de autoajuda, mas é um trabalho de autoconhecimento. E o conhecimento dessa trajetória, compreender o que é o adoecer, o que é o curar e aprender a conhecer esse campo mágico que é o biocampo, que é essa alma, que é essa vida. Então, convidar vocês a estar conosco e fazer esse caminho. E é um caminho que todo dia a gente está aprendendo, é uma maestria que todo dia a gente vai aprendendo e vai compondo com essa coisa fantástica que é a vida. Um grande abraço, agradeço a atenção, que possamos estar acrescentando mais amor a esse novo tempo que vem aí. Obrigada.